Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, eu tia Gabi de Direito, tudo bom? A gente começou a falar sobre o que são os três poderes e hoje a gente vai falar sobre o poder executivo especificamente, tá bom? Vamos lá? O poder executivo, para começar, o que é isso? O poder executivo, como o próprio nome diz, é o que executa, é o que faz acontecer. Isso é, ele é a parte dos três poderes que põe em prática assuntos previamente discutidos pelo legislativo. Aqueles que legislam, que criam a lei. O poder ele atua com o privilégio de representar os cidadãos, de modo a tirar do papel os direitos e deveres e fazê-los ser cumpridos. Então, eis o poder executivo, o encarregado de tirar a lei da abstração, do mundo abstrato, das ideias e dar a ele um caráter prático e funcional. O poder executivo, ele tem alguns poderes para poder funcionar. Primeiro, ele é hierárquico, tem uma hierarquia conforme os níveis, né? Tem o poder executivo municipal, estadual e federal. Tem caráter disciplinar, regulamentar, ele pode escrever seu próprio regulamento e também tem poder de polícia. Só que além disso, ele tem que seguir alguns princípios. Eu coloquei no textinho para vocês, tá vendo? Vai estar tudo explicadinho. Quais são esses princípios que ele tem que seguir? Da legalidade, o poder executivo é um dos três poderes, mas só pode fazer aquilo que está dentro da lei, não pode fugir à lei, por isso que é chamado de princípio da legalidade. Impessoalidade, não age só para uma pessoa. Sempre que o poder, ou qualquer um dos três poderes agir, ele vai agir em prol da sociedade toda. Não se cria uma lei para uma pessoa. Da mesma forma que não executa-se essa lei só para uma pessoa. Quando uma lei é executada, ela tem que ser executada para todos. Moralidade, né? Princípio da moral. Publicidade, tudo que os três poderes fazem é público. Por quê? Porque nós vivemos em uma democracia, somos nós que escolhemos os nossos representantes, então o que eles fazem tem que ser do povo, pelo povo e para o povo. Então a gente tem o direito de ter acesso a esse tipo de informação. Todas as leis são criadas, todos os atos, todos os decretos, tudo que eles fazem, deixam de fazer, tem que ser público, tá bom? Então, todas as decisões do Poder Executivo têm que ser públicas. E da eficiência, então eles têm que fazer aquilo que é melhor para o povo. Primordialmente, o Poder Executivo ele tem algumas funções. Vamos anotar. Vamos lá. A função de administrar os interesses do povo, de governar, claro, e de fazer efetivas as leis e de dividir entre os três níveis de governo a gestão administrativa em educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, entre outras áreas. Então, é o chefe do executivo, do executivo federal, estadual e municipal, que vai ter a obrigação de estar distribuindo aí os recursos públicos, o dinheiro público, para poder melhorar a nossa vida. Então, é o chefe do executivo que vai dizer, olha, essa quantia vai para educação, essa quantia vai para segurança, e assim fazer acontecer, né? É interessante perceber que algumas atribuições são mais destinadas a um dos entes da federação, seja a União, os estados ou os municípios. Eles são os entes da federação. Na aula passada, quando a gente falou sobre os poderes no geral, né, como é que funcionam os poderes no Brasil, a gente falou sobre isso. Os entes da federação. Nós vamos ter o país todo, esse país é dividido em estados e cada estado é dividido em municípios. Por exemplo, nós moramos na República Federativa do Brasil.
Dentro da República Federativa do Brasil, nós temos um estado chamado Goiás. Tia, por que você não vai dar o exemplo do DF, se a gente mora no DF? Porque o Distrito Federal, ele funciona de um jeito diferente. Então, para entender essa divisão, é melhor os outros estados. Porque o Distrito Federal nem é estado, é Distrito Federal. Mas vocês vão entender. Aí, nós temos um estado chamado Goiás. Esse estado, ele tem as cidades e a sua capital, Goiânia. Então, na República Federativa do Brasil, nós temos nosso presidente, que é o nosso chefe do executivo federal. E aí, lá no estado do Goiás, nós vamos ter o governador de Goiás. E ainda, lá dentro da cidade de Goiânia, que é a capital do Goiás, nós vamos ter o prefeito. E aí, cada um, dentro do seu território, pode criar decretos. Por exemplo, nessa pandemia, a maioria dos decretos eles estão sendo feitos pelos governadores. Os decretos sobre o isolamento social, a abertura e fechamento do comércio, o uso de máscaras. A maioria desses decretos tem sido feitos pelos governadores. Cada estado está agindo independente. Até porque o nosso país, ele é muito grande. Então, o presidente, lembra a questão da impessoalidade? Se o presidente cria uma lei, é a mesma lei para o país inteiro. Só que, como o país é muito grande, cada estado, ele é afetado de uma forma diferente e também cada estado tem um jeito diferente de agir. Então, eles acharam por bem os governadores criarem esses decretos e cada um ir seguindo conforme as necessidades do seu estado. E aí o governo federal está cuidando mais da parte geral, da parte econômica, como, por exemplo, essas bolsas, esses auxílios que eles estão distribuindo. Então, esse é um bom exemplo para a gente poder enxergar como é que o poder executivo age. E aí eu já dei spoiler da próxima questão, né? Que seria a divisão, que são os 3 níveis de governo do poder executivo. Então, esses níveis, eles começam do menor para o maior. O primeiro nível é o nível municipal. Nós vamos ter aí os nossos prefeitos, que são os responsáveis finais, juntamente com os vice-prefeitos. Então, aqui em Brasília, nós não temos prefeitos. Por quê? O Distrito Federal, ele é muito pequeno. Então, aqui, o que ficou decidido há uns anos atrás, eu acho que isso tem uns 3 anos. O Distrito Federal é um distrito, não é um estado. Aí nós temos uma única cidade, que é Brasília, e aí Brasília é dividida por regiões administrativas e tem administradores e um governador de Brasília, entenderam? Porque assim sai mais barato para o governo, porque senão a gente ia ter que pagar vários prefeitos, aí ia ter câmaras municipais, e aí tudo isso vai muita verba pública, porque são todos agentes públicos. Então, achou-se mais viável para o Distrito Federal a gente ter regiões administrativas. Então, eu, por exemplo, moro na região administrativa do Gama, alguns moram na região administrativa de Taguatinga, outros na região administrativa de Águas Claras, mas assim que é a divisão aqui no Distrito Federal. Vamos lá, no nível estadual e Distrito Federal, porque aqui nós não temos prefeitos, mas nós temos governadores. Eles lideram o executivo com os vice-governadores. O nível federal e, por fim, a União, nós temos quem? O nosso presidente da República, como representante máximo do poder executivo, junto do nosso vice-presidente. Não podemos esquecer dos agentes públicos, que foi o que eu acabei de falar das câmaras, quando a gente tem prefeitos, né? A gente precisa do pessoal que trabalha na prefeitura, das secretarias. Então, esse pessoal, os secretários, esse pessoal de apoio, são chamados de agentes públicos. O presidente da República, ele representa o Brasil diante do mundo no cenário internacional, assim como discute, né,
políticas de nível nacional, que foi o exemplo que eu dei sobre essa pandemia, né? Então, as políticas que ele adota, as decisões, tudo o que ele está agindo é de nível nacional para o país todo. E são regidas, claro, pela nossa Constituição Federal. Tem que estar tudo de acordo com a nossa Constituição, senão é considerado inconstitucional, tá bom? Quanto ao nível estadual, os governadores estão encarregados de administrar os respectivos estados, com políticas voltadas somente para sua porção territorial. O governador do DF não pode mandar lá no estado do Goiás não pode mandar lá no Tocantins, não importa quão perto a gente esteja, também não pode mandar no de Minas, cada um manda no seu. E tem também a Constituição Estadual. Aqui no DF nós temos a nossa lei orgânica e aí cada estado pode ter a sua própria Constituição Estadual e também as suas leis. Então, os governadores, eles têm que respeitar a Constituição Estadual e também a nossa Constituição Federal. E por fim, representando o nível mais basilar e de fato mais próximo da população, são o quê? As prefeituras. Porque aí a prefeitura, ela cuida ali de um número menor de pessoas. Então fica mais fácil de entender o que aquela população precisa e poder ajudar da melhor forma. Pelo menos essa é a função dos prefeitos. Vamos cobrar dos prefeitos se eles não estiverem agindo assim. E aí os municípios têm a lei orgânica e ainda é submissa à Constituição Estadual e ainda à Constituição Federal. Muito importante lembrar que o Poder Executivo ele atua em conjunto com os outros dois poderes, que é o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E nenhum é superior ao outro. Então não existe essa o Poder Legislativo cria as leis, então ele tá aqui, e aí o outro só vai executar, então ele tá mais embaixo, aí o outro vai só julgar. Não tem assim, é igualzinho. Um vai criar as leis, o outro vai executar as leis e o outro vai julgar, vai manter a ordem no cumprimento das leis, né? É o guardião das nossas leis e da Constituição, o Poder Judiciário. Mas a gente vai chegar lá. Mas o importante é vocês saberem que não há hierarquia. Todos eles são iguais, os três poderes, tá bom? E eles precisam trabalhar em conjunto. Quando um não aceita o outro, ou digamos a gente elegeu o presidente e o presidente não reconhece os governadores, ou não reconhece os senadores, e aí fica aquela briga. Isso só atrasa só traz o país como um todo, porque o funcionamento dele, como os três são iguais, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, a gente precisa que eles funcionem juntos, que eles trabalhem juntos em prol do nosso país. Se eles brigarem entre si, ou um quiser ser maior que o outro, o Brasil todo é quem perde. E aí, temos as questões que eu já respondi pra vocês, tá bom? E tá bem facinho. Um beijo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar lá nos comentários ou mandar um recadinho pela tia Vivian, viu? Um beijo, até a próxima aula.